É impossível falar na história das prisões sem basear o estudo na relação histórica entre o mercado de trabalho e o sistema punitivo. Assim como a obrigatoriedade do trabalho dos presos nas galés aconteceu em razão da falta de trabalhadores livres que aceitassem realizar aquela tarefa insalubre durante o século XVI, o surgimento das casas de correção no final do século XVII, com a onda de repressão a mendigos e vadios, se deveu ao fato de que a mendicância e a vadiagem eram contrárias aos valores da ascendente burguesia. Com o surgimento dos grandes centros urbanos e, ao mesmo tempo, com a dificuldade em se encontrar mão de obra, em razão das baixas ocorridas durante as guerras religiosas do período mercantilista século XVI, foi se tornando a cada dia mais urgente uma solução. E assim, o sistema penal entrou em ação, adaptando os métodos de punição à nova demanda social vigente, que passou a explorar o trabalho dos presos dentro das galés, cumprindo o objetivo do Estado de controlar a massa de trabalhadores, utilizando para isso até mesmo o trabalho de crianças. O custo representado pela mendicância acabou levando o Estado a endurecer sua postura no trato com esses cidadãos improdutivos, a ponto de criar uma instituição que objetivava abrigar tais pessoas nas casas de correção, no final do século XVII, promovendo uma verdadeira limpeza na aparência das cidades e criando uma utilidade para esse grupo. Essas casas de correção eram um misto de assistência aos pobres, oficina de trabalho e, ao mesmo tempo, funcionavam como instituição penal. E a sua finalidade era transformar em força de trabalho útil a mão de obra de mendigos, prostitutas, ladrões e desempregados, ou seja, dos indesejados da cidade. No tipo de sociedade que se configurava naquele período, a política institucional não se constituía em uma espécie de amor fraterno, ou mesmo em ato de obrigação para com os necessitados, mas apenas e exclusivamente em uma etapa do desenvolvimento do capitalismo. Assim, foi na segunda metade do século XVIII que as reformas ocorridas no mercantilismo tiveram o seu momento mais brilhante. Entretanto, com o seu fim, o crescimento populacional e a modernização das fábricas, aliados com a introdução das máquinas movidas a vapor, levaram à formação de uma massa de trabalhadores que deixaram de ser necessários, tendo em vista que as máquinas nas fábricas reduziram significativamente a mão de obra. A modernização das fábricas acabou ocasionando o desemprego e, consequentemente, uma elevação no nível de pobreza da população. Todo esse caos gerou aos poucos a superlotação das casas de correção, que já não tinham, então, estrutura adequada para funcionamento, apresentando precariedade nas condições de sobrevivência. A partir de então, a mendicância deixou de se constituir em crime e o trabalho, que antes era considerado um dever de todos, também teve seu sentido alterado, passando a se constituir em um direito de todos. Com o fim das casas de correção e o aumento do desemprego, houve um empobrecimento ainda maior da população, o que alavancou o índice da criminalidade no início do século XIX, transformou o cárcere em principal forma de punição no Ocidente. Contudo, apesar do grande crescimento desse sistema, não foi feito investimento algum em sua expansão e melhoria, o que acabou gerando sérios problemas em razão do acelerado crescimento da população de encarcerados. É importante frisar que, mesmo diante da superpopulação carcerária e das condições dos presídios que sofriam com a carência de alimentação, assistência médica, a população continuava acreditando que os presos viviam em muito boas condições e que esse bom tratamento é que levava muitos indivíduos a cometerem crimes com o objetivo de levar uma vida boa dentro do cárcere. Por conta dessa pressão social, foi decidido que nada se deveria oferecer aos presos,
além do mínimo necessário à sua sobrevivência, sendo também decidido que eles deveriam viver em condições ainda piores que a pior condição possível à classe subalterna que estivesse em liberdade. Quanto ao trabalho, como ele já não era mais necessário, foi reintroduzido na prisão não mais com o objetivo de lucro, mas como forma de punição. A ideia predominante passou a ser que o sofrimento da privação da liberdade era muito pouco para punir os que praticavam delitos. Por isso, tornava-se necessário levar um sofrimento ainda maior aos encarcerados. E esse sofrimento era implementado por meio da tortura, da fome, da humilhação, dos trabalhos insalubres e inúteis aplicados aos detentos, além do isolamento celular. Com a remediação da pobreza pelos governos na segunda metade do século XIX, a baixa taxa de natalidade e com o aumento na média dos salários pagos aos trabalhadores, houve uma melhoria no nível de vida da população e, consequentemente, houve uma redução no índice da criminalidade. Por conta disso, o encarceramento, que antes acontecia de forma incomensurável e desprovida de critérios racionais, acabou se tornando mais consciencioso, e a pena de prisão começou a ser utilizada com o objetivo de reabilitar o preso e de curá-lo, já que o crime passou a ser considerado como um problema médico-psicológico. Esse quadro, contudo, acabou retrocedendo por conta das mudanças ocorridas com o fascismo e o nacionalsocialismo no início do século XX, sendo instaurada a partir de então uma política mais severa que tinha como fundamento a reeducação dos presos. Para garantir que tal proposta fosse bem-sucedida, tornou-se imprescindível manter as classes subalternas em um nível de vida bem baixo, disseminando entre essas classes uma divisão entre pobres considerados honestos e os pobres desonestos, lançando sobre esses últimos um estigma de amaldiçoados, de indesejados da sociedade. E dentro desse novo contexto, houve a volta da pena capital, com a demonização da figura do delinquente na sociedade, através da divulgação entre o povo de que a infração praticada pelo delinquente consistia numa forma de traição à comunidade e não ao Estado, como um posicionamento de oposição ao sistema. O padrão disseminado naquele período, início do século XX, perdura nesse início do século XXI. E é comum tomarmos conhecimento de cidadãos que defendem a ideia de que a liberalidade excessiva é a culpada pelo aumento de criminalidade. Rush e Kirchheimer defendem que a taxa de criminalidade mantém uma relação intrínseca, não com a liberalidade excessiva, mas com o desenvolvimento econômico. E, além do mais, não existem ainda, segundo eles, estudos consistentes e precisos que possam provar que a intensificação da punição possa reduzir a violência nas cidades.